Oi, meu nome é Liv e hoje eu vim tentar te convencer a ler um clássico da literatura. O livro escolhido de hoje foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do genial Machado de Assis. Então, vamos começar? Joaquim Maria Machado de Assis, também chamado apenas de Machado de Assis, foi um escritor brasileiro. Machado de Assis teve uma pequena fase romântica, cujo marco é o seu livro Helena. Após isso, o bruxo do Cosme Velho entra para uma escola literária que se chama Realismo, que basicamente faz críticas à sociedade, principalmente à burguesia e à falsa moralidade. Machado de Assis, ele, no século XIX, precisamente no ano de 1880, lança Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que a gente vai falar um pouco hoje. E não se pode esquecer que também foi o genial autor que a gente está falando, que fundou a Academia Brasileira de Letras, que existe até hoje. O texto do livro já mostra o quão brilhante Machado de Assis é. O livro não começa de um jeito tradicional, ou seja, como Brás Cubas é um defunto, ou seja, ele morreu, certamente qual seria a lógica? Começar pela sua infância, adolescência, adulto, até o momento da morte. Mas Machado não faz isso. Ele começa introduzindo Brás Cubas como um defunto autor e não um autor defunto, o que faz diferença, porque isso quer dizer que ele escreve enquanto ele está morto, ele não escrevia e morreu. E começa contando como ele morreu, o que ele experienciou após a sua morte, e aí retoma para o nascimento de Brás Cubas, para a gente entender mais ou menos como foi que aconteceu a sua vida, e depois no final do livro retoma a sua morte e o livro acaba. Ou seja, é um ciclo muito bem feito, começa com a morte e termina com a morte. O narrador do livro é o próprio Brás Cubas, que vai contar a sua história. Ele vai narrar a sua infância. A gente descobre que Brás Cubas era um menino de uma família com certa condição financeira, mas ele era um menino muito traquino e o seu pai passava a mão na cabeça dele. Chega a ser assim um negócio que você fica, meu Deus do céu, ninguém vai repreender essa criança. Brás Cubas, ele foi para Portugal, estudou em Portugal um tempo e aí depois ele volta pro Brasil e ele começa a viver sua vida. Nunca trabalhou, o Brás Cubas. Literalmente tem uma frase no livro que é: das coisas que eu posso me orgulhar, né, dessa vida, é que eu nunca comprei um pão com meu próprio suor. E na tentativa dele trabalhar, ele acaba... Vocês vão descobrir quando lerem o livro. O livro é repleto de críticas, o que a gente pode observar com personagens como a Eugênia, que é uma clara crítica ao estereótipo romântico, porque ela era uma menina muito bonita, ela era lindíssima, e Brás Cubas estava apaixonado por ela. Porém, ele acaba a largando porque ela tinha um defeito de nascença e que ele se pergunta, mas se ela é tão bonita, por que ela tem esse defeito? Ela era coxa. E ele fala, se linda, porque coxa, e se coxa, porque linda, algo do gênero. Também tem-se críticas a pessoas extremamente supersticiosas, que a crítica é feita por meio do personagem do Lobo Neves, que era um político e que ele era super supersticioso, ele não assumiu o cargo por conta da data, tinha sido escolhido em um determinado dia, em uma determinada hora, e em uma determinada posição, e por conta desse número, por ele acreditar que seu número que dê azar, ele desistiu de assumir o cargo. Além de fidelidade de Virgília, também é algo recorrente nesse livro. Vocês vão entender quando vocês lerem. E o próprio Brás Cubas, ele é uma grande crítica porque ele é altamente contraditório. Ele diz acreditar numa coisa ao mesmo tempo que não acredita, e aí ele se contradiz logo depois, e aí ele fala outra coisa. É do lado de quem tá favorecendo ele, apenas. Esse é o Brás Cubas. Esse é um narrador que vocês vão encontrar quando vocês lerem o livro, então
não se surpreendam. Eu acredito que o que deixa esse livro, as críticas sejam mais ácidas, é o fato de que o Brás Cubas está morto, porque você tem a plena consciência que o Brás Cubas vivo não teria coragem de falar o que ele fala no livro. Então ele tá tipo, cara, eu morri, eu posso falar o que eu quiser, porque vão fazer o que comigo? Vão me matar? Torna um livro muito mais divertido de se ler, porque você sabe ali que é um negócio verdadeiro, entendeu? Não faz gostar bastante desse livro, é porque Machado de Assis, ele sabe fazer todas as interferências, o que a gente chama mais ou menos de quebra da quarta parede. Ele sabe cortar a narrativa, voltar, introduzir textos, fazer ir de um ano para outro ano, voltar para o mesmo ano, ir para um acontecimento e vários acontecimentos que não estão necessariamente na ordem cronológica, o que pode parecer confuso, mas não fica, porque o livro é muito bem organizado para que você consiga entender a narrativa de uma forma linear, mesmo que ela não tenha sido contada de uma forma linear. Outro destaque que eu quero dar pro livro, né, do Brás Cubas, é o aparecimento do Quincas Borba, que é um dos personagens mais icônicos do Machado de Assis, na minha opinião. Ele é o inventor da filosofia do humanitismo, que diz ao vencedor as batatas. Eu recomendo muito vocês lerem tanto o Brás Cubas como o próprio livro do Quincas Borba, que também é muito interessante. De forma geral, avaliando esse livro, pra mim ele é nota 10 de 10. Ele é muito bom, muito bem escrito e você ri muito. Tipo, cada página eu tava dando uma risada, dando uma gargalhada, porque realmente tem um humor ácido ali. Então é engraçado, é um livro super divertido e eu espero que vocês gostem do livro e que eu tenha te convencido a ler esse também. Um beijão, tchau!